Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vou trazer uma coisa interessante que talvez vocês não tenham visto, tá? Eu acho que a grande maioria se viu, não se atentou para isso e que vai me permitir explicar umas coisas diferentes para você. Então esse vídeo pode ser que fique um pouco mais longo, tá? Normal, porque vai gerar muita dúvida. E, em primeiro lugar, agradecer o pessoal da King of Vape, que junto com a Hell Vape, gentilmente enviou esse produto para a gente estar fazendo review. Então, obrigado, pessoal da King of Vape. E o produto em questão da Hell Vape é esse cara aqui, que é um lançamento, tá? É o Série, tá? É um produto que eu acho que ainda não tem no Brasil, tá? É um RDA em série, tá? Ele não é em paralelo, ele tem uma montagem bem característica, bem diferente e vocês vão achar muito interessante, tá? Principalmente pelas características que trazem ele ser em série. Enfim, antes da gente rodar a vinheta, dá um pulo aqui embaixo, cara, apoia o canal. Se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, até para a gente estar conseguindo trazer assim as novidades, as coisas que estão sendo lançadas lá fora. Eu estou sempre correndo atrás, falando com o fabricante, falando com o distribuidor, tentando dar o meu melhor para trazer mais novidade, mais conteúdo, mais informação para vocês. Então não deixe de apoiar o canal, dá um pulo aqui embaixo e clica no botão de se inscrever, certo? E se for possível, dá um pulo lá na loja vapesbrasil.com, apoia a gente, a lojinha tem um blog, tem outras coisas, mas tem uma lojinha que é um apoio financeiro para o canal, já que o canal não tem monetização, assim como a função membro, que também é um apoio financeiro, tem os benefícios que cada membro tem, é bem interessante, certo? Agora que eu já fiz a propaganda, roda a vinheta e vamos ver o Hell Vape Series. Então, pessoal, estamos aqui na mesa com o Série, tá? Ele fala aqui, ó, Super Power RDA, 200 watts e tal, não sei o quê. Vamos abrir o produto e começar a mostrar ele aqui para você. Vou botar aqui em cima, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Aqui a gente tem o nosso tanque, não é pequeno, 26 milímetros, ele é um pouco acima do que a gente está acostumado com os RDAs, também não é muito grandalhão. É bem pesado, tá? Aqui dentro gera bastante calor, porque ele é um cara para gerar muito vapor, tá? Então, deixa eu rosquear aqui, que aí eu consigo ter uma pega. Agradecer o pessoal da Ghost Tools que fez essa ferramenta para mim, que ficou linda. Cara, nem precisava, o cara fez insert de resina, recartilhado, o corpo é todo em alumínio, com encaixe da rosca em aço inox, enfim. Uma coisa primorosa. Aqui você pode ver o modelo, né, Série, o Honeycomb dele com o fluxo de ar. Então você tem, deixa eu segurar aqui embaixo, e você consegue fazer o ajuste do fluxo de ar, tá? Ó, até um furo se você quiser. Então aqui você faz os ajustes, tá? E ele tem stopper, né? Ele para aqui no final. E tem stopper do lado de cá com ele todo aberto. Essa peça sai, só que para sair eu não posso puxar ela aqui. Eu tenho que estar com ela no final e agora eu posso puxar ela. A gente tem um encaixe aqui, tá? Então ele corre nesse trilho e só sai, né? Tem um dente ali, ó. Ela só sai no momento que ela chega na posição final. Então, para encaixar é a mesma coisa, ó. Ela só encaixa nessa posição e ela sai nessa posição. Tem um O-ring de vedação aqui, tá? E a gente tem uma drip tip normal, uma Delrin, tá? 810. Aqui você já começa a ver o deck dele. Vou montar aqui de novo e vou puxar a cap. Lembrando que essa cap, se você olhar, ela tem um certo jogo, tá? Eu consigo rotacionar ela um pouco. Você tem aqui um dente, ó, deixa eu mostrar ali. E aqui
tem uma quantidade de movimento, tá? Você repara que o dente só entra nessa posição, ele vai daqui até aqui. É que agora ela está um pouco dura. Deixa eu ver se eu estou encaixado aqui. Mas, ó, você consegue... Ó, agora encaixou aqui. Ó, tá vendo? Olha ali, ó. A base está parada. Você vê os pinos lá dentro, olha lá, ó. A base está parada e ela está girando esse pouquinho. Por que isso? Porque no momento que eu fecho todas as entradas de ar, o que vai acontecer é que vai golpear a coil lateralmente. Então o que você pode fazer? Você traz isso aqui para o centro. Então você traz a lateral para o centro para que ela golpeie o ar mais em cima da coil. É inteligente isso aqui. Eu achei muito bem feito, tá? Construção, tá muito bem feito esse tanque. Aqui você pode ver que esse pino aqui, deixa eu mostrar isso aqui que eu acho que fica mais fácil. Esse pino aqui está ligado ao positivo, repara. Esse aqui está ligado a esse, e esse está ligado a esse, e esse está ligado ao negativo. Esses dois aqui, ó, esses quatro, na verdade, eles não estão ligados a nada. Então, como é que funciona o circuito? Positivo vem para cá, daqui passa para uma coil para cá, corre para cá, passa para uma outra coil, corre para cá e aí vem para cá e fecha o circuito, tá? Então é tudo em série, ok? Então é como se eu estivesse colocando as coils uma atrás da outra. Botei uma coil aqui, uma outra aqui, uma outra aqui. Elas estão todas, elas não estão em paralelo, tá? Elas não estão em paralelo. Elas estão assim, ó. Elas estão em série. Então passa nessa coil para sair do outro lado. Então, o que acontece é que quando você monta as coils aqui, você faz soma e não divisão. Toda vez que a gente monta um par de coil assim, a gente pega, por exemplo, uma coil de 0.2, quando você ligar duas em paralelo, ela vai ficar com 0.1. Aqui não, duas coils de 0.2 vão ficar com 0.4, tá? Então, esse sistema é muito diferente. E aí tem uma peça que eu vou mostrar para vocês, que é para você fazer a ligação daqui para cá e fechar o circuito entre as duas coils em série quando você quer usar dual coil. Se você quiser usar só uma coil do lado de cá e uma coil do lado de cá, você tem que colocar uma peça aqui no meio que veio aqui dentro da caixa, tá? Aqui tem um card explicando para não usar em mecânico simples, usar só em staggered, usar mods regulados de mais de 200 watts, não usar coils maiores que 0.3, porque vai estar somando. Eles fazem aqui uma explicação toda, e olha, ele precisa de 12 volts quando você usa em triple coil, quando você usa uma coil de mais ou menos 0.3. Isso é uma limitação desse cara. Por quê? Porque a maioria dos produtos regulados, eles só chegam até 8 volts, tá? Então, para usar esse cara aqui, né? Aqui tem um manualzinho de instruções dele, tá? Você só consegue usar ele com um aparelho que tenha alta tensão de fornecimento, que eu digo sempre para vocês que é importante o aparelho gerar tensão, né, mais alta. Vamos ver as coisinhas que vieram dentro dessa caixinha aqui, ó. Nesse saquinho aqui, a gente tem o pino Skunk, que aliás eu vou usar nele, porque eu vou usar um mod Skunk, porque é um dos mods que eu tenho que chega até 12 volts. Então, se eu quiser testar em triple, eu obrigatoriamente vou ter que usar um mod desse. Então, eu já vou pegar aqui o parafuso Skunk, ele é furado, ó, você vê lá embaixo, ó, meu dedo aqui, isso é um parafuso Skunk. Aqui a gente tem as coils, que são aquelas NI 90, né, com 0.2, veio 3 coils e vieram também 3 cottons, né, pra gente poder usar. Nós vamos usar a coil deles, apesar de achar que para aqui a gente tem que pensar que é sempre diferente. Não é como o paralelo. Então,
Geralmente no paralelo a gente fala, não use coils menor do que 0,15, 0,20 e tal, no paralelo, parará. Beleza, aqui é o contrário. Não use maior que 0,3, né? Aliás, as coils bem bonitas, essas coils dele, hein? Eu achei bem legal. Vou deixar elas aqui, já vou deixar separadinho aqui. Eu vou usar as 3 coils dele, porque eu vou montar em triple, vou fazer o teste. Não acho que fique bom esse cara em triple, depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas pela teoria eu já acho que ele não vai ficar bom. Eu já montei outros triplos e outros seriais e eu tenho uma certa experiência. Essa chave Allen que veio aqui, deixa eu só tirar daqui. Aqui é uma chave de fenda, tá? Que eu não vou usar. Eu tenho outra ferramenta, mas a Allen eu devo usar. E aqui é a pecinha, né? A bridge que a gente chama, para fazer a ligação, para você usar ele em dual coil. Então, se você for usar ele em dual coil, você vai colocar essa pecinha aqui no meio, tá? E vai montar uma coil aqui e a outra coil aqui, tendo essa pecinha no meio aqui. Por último, que eu não tinha mostrado, ó, tem uma ferramenta de corte. Aliás, a gente já pode cortar essas coils, tá? Vamos cortar elas aqui. Eu vou começar cortando com 6 milímetros e depois qualquer coisa eu baixo, porque menos que 6 milímetros eu acho difícil dele utilizar. Então vamos botar aqui na ferramenta. Vou tirar aqui o pino comum, vou colocar o pino skunk. Lembrando sempre que quando você estiver mexendo, tá? Quem tá ligado, que é essa daqui, ela vai ficar meio mole, então toma cuidado aí. Deixa eu só apertar aqui. Não precisa apertar muito, tá, gente? Botou aqui, encostou, já tá bom, tá? Ó, não precisa botar muita força aqui. E aí você vê que ela tá com o pino skunk, é o meu dedo lá passando ali embaixo. Abrir os parafusos aqui todos. Eu vou deixar ela assim, tá meio presa. Vou encaixar aqui a cap. E eu quero ver aonde tá a coil. Olha ali, ó. Para mim, a coil tá mais alta do que a entrada de ar. Vocês estão vendo ali? Ó, a coil tá começando esse furo. Então, eu acho que a gente poderia baixar mais essa coil. Então, a gente fez o corte com 6 milímetros, mas eu acho que a gente pode fazer com 5 milímetros, tá? Ó, então a gente tem 2 coils montadas ali, tá? Essa aqui parece que está um pouquinho de nada mais alta, mas tudo bem. Elas estão alinhadas aqui. E aí, se a gente fosse usar com dual coil, a gente colocaria essa ponte aqui no meio, tá? Olha quanto que tá lendo, 0,47. Ainda não dei o dry burn, obviamente, mas 0,47, certo? Ou seja, 2 coils, né? Dá uma certa alteração por conta da bridge, tá? Ela pode estar até frouxa porque eu não coloquei muito bem. Se eu apertar mais aqui, pode ser que esse valor caia, né? Pode estar havendo aqui um mau contato. Mas se você olhar, olha lá, 0,45, né? Ou seja, 2 coils de 0,2, ele está somando as coils, olha ali. Outra coisa, quando a gente trabalha com resistências em série, a energia sai daqui, passa por aqui e passa nessa. Então, aquela coisa de acender as duas juntinhas iguais não acontece muito quando você está trabalhando com resistências em série, tá? Uma vai acender um pouco mais do que a outra, primeiro que a outra. Deixa eu subir um pouco mais essa potência. Mas elas já estão, elas azularam as duas, não tem hotspot, não tem mais nada. E olha o valor que ficou, 0,5. Enfim, essa é uma montagem que ainda não é definitiva.
é mais para mostrar para vocês aqui. Eu agora vou remover a bridge, tá? Vou remover aqui. Tomando cuidado que ela tá quente, mas ela não tá quente por causa de aquecimento. Ela tá quente porque ela estava próxima às outras coils, tá? E agora, se você for fazer uma leitura aqui, vai dar 0 ohms, ó. Tá? Ó, tá dando no atomizer. Por quê? Porque o circuito tá aberto, tá? E agora nós vamos colocar mais uma coil, que na minha opinião é desnecessário. Além do mais, com uma coil de 0.2, essa resistência vai ficar alta demais. Então, ela vai estar batendo, né, perto de 0.6, ela vai ficar muito alta. E eu não acho que seja interessante. Ok, então como tá? Tá vendo? Faz essa tríplice aí, tá? São 3 coils, a do meio eu ainda não dei dry burn. Vocês vão ver que ela vai acender mais rápido que a da lateral, por isso que foi bom dar o dry burn primeiro nela. E o que acontece? O ar ele vai ser golpeado lateralmente nessa coil aqui, e essa outra coil ela só vai receber calor vindo das duas coils e produzindo vapor no meio. O sabor vai estar vindo dessas laterais, e essa do meio ela é um complemento de vapor. Eu acho essa coil desnecessária, forçar demais o teu sistema, exigir demais dele. Eu vou fazer a montagem para experimentar, mas por definição, eu acho desnecessário essa coil do meio. A gente deveria usar em dual coil esse cara, eu acho que é mais interessante. E vamos fazer um dry burn. Olha quanto bateu, 0.66, e olha quanto de tensão, 30 watts, 4.42 volts. Deu para entender por que eu preciso de muita tensão? Ó, eu vou botar 50 watts aqui e olha quanto de tensão eu estou precisando, 5.7 volts. Olha como a do meio acende mais do que as da lateral. Então já tá, você vê que elas 3 estão no mesmo tom, azulado, né? Essa um pouquinho menos, mas tudo bem, já deu para fazer, não tem nenhum hotspot, não tem nada, já está perfeita. E vamos ver quanto bateu, 0,76. É muito alto, precisa de muita energia, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso esfriar, que isso gerou um calor que eu estou sentindo daqui, tá? Para poder passar o algodão, que é bem simples, passar o algodão, isso é RDA, então corta a lateral, joga eles aqui para o lado e vamos fazer um teste. Depois disso eu vou remover essa central, botar a bridge, mantenho até inclusive os algodões, acho que dá até para manter a mesma montagem, talvez trocar só o algodão e fazer o teste, mas eu não vou mostrar isso na câmera, tá? Então eu vou só mostrar colocando o algodão daqui a pouco, e a montagem dual é aquilo que vocês viram colocando essa pecinha que é a bridge, tá? Bem, agora que já esfriou, a piscina aqui não é muito grande, tá? E por que eu vou usar esse cara em skunk? Porque um problema que eu vejo aqui é que quando você está aqui, olha o tamanho para poder pingar, porque você não consegue, como nos outros RDAs, tirar a cap. O máximo que você consegue tirar é a drip tip. Mesmo assim, ainda fica meio pequena ali para você gotejar. Então eu estou preferindo, minha garrafa aqui está com líquido, tá?
Mas antes eu vou usar o mesmo líquido aqui em cima, só para facilitar. Vamos ver o skunk. Está ali, ó. Tá bombeando. Já podemos encaixar o anel aqui, lembrando, tem que ir até o final, encaixar e depois voltar com ele aqui, tá? Vou botar aqui mais no centro. Só para mostrar para vocês, é que se eu deitar ele tá vazando aqui porque tá cheio, né? Tá muito cheio de líquido. Tô com 8,29 para poder chegar a 100. Então você imagina quanto eu preciso para chegar a 200. Deu para entender o porquê dos 200 watts? É difícil chegar a 200, não é qualquer mod que consegue chegar com esse tipo de montagem que é em série, tá? Tô com a mão toda suja porque eu deitei aqui e vazou o juice aqui, mas vamos abrir a câmera, eu vou limpar tudo aqui para a gente ver isso aqui funcionando. Bem, pessoal, agora que a gente já veio lá da mesa, eu tô com ele aqui montado no meu skunk, tá? No topside. Por que eu tô usando o topside? Vamos começar falando aqui. Normalmente a gente usa RDAs em paralelo. Então você pega duas coils iguais, coloca em paralelo e o valor cai à metade. Então, duas coils de 0,4 você instala, vira um conjunto que o resultante é 0,2, ou seja, metade do valor de uma das coils, tá? Quando você liga em série, você soma as resistências, você não divide. Então, quando você tem duas coils de 0,4 em série, elas vão dar 0,8, tá? E isso vai fazer com que o teu mod tenha que ter características diferentes. Por quê? Para ele gerar potência, ele precisa de muita tensão. Por quê? Porque a resistência está muito alta. E pela fórmula, se você chegar lá na fórmula, você vai ver que, pela lei de Ohm, né, você tem o cálculo do nível de tensão que você tem que ter para cada coil. E esse nível de tensão vai gerar uma potência, certo? Então você tem que lembrar que a potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Se você sobe a resistência, né, você diminui a potência. E por quê? Porque ela está, né, na parte de baixo aqui da divisão. Se você aumenta, né, essa parte, você diminui o número, certo? Então o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a tensão para compensar essa resistência muito alta, tá? E no caso desse atomizador, por ele ser um DL, por ele ter uma coil que são mais parrudas, né? São as mesmas coils que a gente usa em paralelo. Só que em paralelo, como a resistência é mais baixa, você consegue dar mais potência com menos tensão. Nesse caso aqui, eu preciso de muita tensão. Eu tô com ele montado agora como triple. Eu fiz o teste com dual também, usando uma outra coil, porque eu quis tentar usar essa daqui e não ficou muito legal. Eu acabei perdendo essa coil daqui. A coil que tá aqui é a coil do outro tanque que veio, né? Porque eles mandaram dois tanques, mandaram um preto e um prata. E eu peguei as coils do prata para montar aqui de novo, para estar com a triple aqui, com a mesma coil que vem no kit, tá? Para vocês sentirem. Cara, o triple é muito forte. Na minha opinião, eu vou puxar aqui e eu não sei se eu vou tossir, porque é muito. Parece que tá ele leva um tempo, e olha que isso aqui é NI90, é uma coil que tem um ramp-up extremamente rápido, talvez um dos mais rápidos que você tenha no mercado aí. Eu tô trabalhando com um mod que entrega uma tensão absurda, ele tá entregando 9,9 volts, você pode ver aqui, ó, 9,9 volts, tá? Eu tô com 140 watts. E o que acontece? Eu tô usando baterias 20S da Samsung, que tem alto fornecimento de corrente. Aí você fala,
Pô, mas pra quê? Pô, nem tá com tanta potência assim. Não, mas é porque o problema é que quando você faz a conversão de uma tensão mais baixa, que no caso é 3.7, que é a tensão nominal da bateria, e você faz um ganho, você tem que usar a corrente para compensar a falta de tensão para gerar, porque na natureza, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, né, lei de Lavoisier. O que acontece? Você tem aqui, né, de um lado de cá, tensão vezes corrente é igual a potência. Do outro lado, tensão vezes corrente é igual a potência. Se você entra aqui com uma tensão mais alta e uma corrente mais baixa, e do outro lado você converte isso para uma corrente mais alta e uma tensão mais baixa, se mantém a mesma potência, não tem problema, mas houve um uso maior de corrente para gerar mais tensão. Deu para entender? Eu vou explicar de novo. Você tem aqui do outro lado 10 watts, 10 volts, tá? Com 1 ampere, ok? Do outro lado aqui, eu quero gerar ao contrário, eu quero gerar mais corrente. Eu posso gerar 10 amperes com 1 volt. Eu continuo mantendo os 10 watts, só que eu tive que fazer uma mudança. Para gerar corrente, eu tive que perder tensão. É a mesma coisa aqui. Ele pega os 3.7 volts da bateria, no caso aqui são duas, então dá 7.4, alguma coisa desse tipo, tá? Ele pega essa tensão e ele, para poder gerar mais tensão, ele tem que usar mais corrente para compensar e fazer com que o lado de cá tenha mais tensão com menos corrente. Deu mais ou menos para entender? Eu não vou entrar muito na eletrônica, mas é mais ou menos isso. Então, o uso de corrente para poder gerar essa tensão muito alta é muito grande. É isso que as pessoas não entendem. Quando elas usam um MTL, as tensões são muito altas, as correntes são pequenas, as potências são pequenas, mas a tensão é muito alta e exige muito do mod. E você cai numa região de não eficiência do mod. Então, assim, você precisa ter um mod de alta tensão. No caso, por exemplo, o Telemann 250 da Lost Vape só gera 8.5 volts. Se você pegar o Gaur 21, que é com bateria 21700, só gera 8 volts. Se você pegar, por exemplo, o Odin, que é DNA 250, duas baterias 21, só gera 8 volts. Então, assim, esse cara consegue gerar 12 volts. E ele é o aparelho ideal para esse tipo de atomizador. Lembrando, se você não tem um aparelho que chegue a mais de 8 volts, não use em triple, porque não vai ficar bom. Retire a coil do meio, use aquela bridge, né, aquela ponte, e use ele em dual coil, porque isso vai fazer com que você precise de menos tensão. A outra recomendação que eu posso fazer: use coils de valor muito baixo. Compre coils que são usadas para RDAs em mods mecânicos, aquelas coils de 0.10, 0.07. Essas são as coils ideais para usar com esse tipo de aparelho, porque duas coils de 0.07 vai dar aqui um conjunto a resultante de 0.14, que é um valor muito tranquilo de você trabalhar com o teu mod. Então, esse atomizador é muito diferente, tá? E aí você tem que pensar um pouco diferente. Quem usa mod mecânico stacked, que é aquele empilhado, onde você tem mais de uma bateria, entende bem isso, porque está acostumado a trabalhar com uma tensão mais alta. Então ele sabe mais calcular isso daí e entender isso melhor. Já falei pra caramba, eu vou mostrar ele aqui vaporizando para vocês verem, com 10 watts aqui, 10 volts, 140 watts. Olha isso aqui. Se eu tossir, vocês não liguem para isso. Espera aí. É estúpida. Eu nem aguentei puxar. Eu puxei, sei lá, 2 segundos. É muito forte. A produção de vapor desse cara, e com o triple coil, é absurda. Absurda. O sabor é muito bom, tá? A única coisa que me incomoda com esse conjunto, não há aquecimento, tá?
Você vê que eu dei puxadas de menos de 1 segundo. E eu tô aqui, ó. Eu tô cheio de vapor. Agora, uma das coisas, eu tô com o fluxo de ar todo aberto, tá? Todo aberto. E você vê a densidade da nuvem, porque a produção é muito coisa. Agora, o que me incomoda é a velocidade de resposta, porque como elas estão em série e a tensão passa por dentro de uma para chegar na outra, elas vai se perdendo e a última coil demora mais. Quando essa se aquece, a resistência dela altera e aí a coisa se equilibra mais. Vocês viram quando eu estava dando dry heat, né? Que eu estava dando dry burn, vocês viram ali que demora, o aquecimento não é todo por igual, não é igual no paralelo, que sobem todas iguaizinhas, certinha. Não é assim. Então, quando você aperta o Fire, você sente que ela vai dando uma crescente e, de repente, vem muito vapor, muito vapor. Agora, produção de sabor é muito boa. Eu diria que esse RDA, eu preferi ele em Dual, tá? Eu prefiro ele em Dual, eu acho que ele dá mais sabor. Eu diria que esse cara deve estar entre 9, alguma coisa desse nível para RDA. E em produção de vapor ele não é 10 não, ele é 11, tá? Principalmente em triplo, aí sim com as 3 coils. Mas aí tendo um mod, eu não aguento, eu poderia colocar aqui, sei lá, 12 volts, alguma coisa desse tipo, tá? Mas eu não sei se eu acho que eu vou tossir tudo aqui. Eu tô com 170 watts, vamos ver aqui. Deixa eu botar mais um pouco de líquido. É muito vapor, é muito vapor. É difícil controlar e vai subindo. E ele vai crescendo. E agora começou a vir morno. Morno não, agora já está começando a ficar quente já. Se eu subir a 12 volts, ele vai continuar produzindo cada vez mais vapor, só que vai começar a ficar bem quente. Talvez comece a incomodar e o sabor perder um pouco. Eu prefiro, para sabor, eu prefiro ele um pouco mais baixo e fica um pouco mais controlável aqui para vaporizar, porque tá pesado aqui. É muito vapor realmente. Agora, é muito interessante esse sistema da trava, né, do anel, né, para você poder remover, mas ele fica preso, né? Eu posso pegar, por exemplo, com ele aberto, ele não cai daqui, tá? Eu teria que arrancar a capa inteira para ele poder sair, porque o anel de controle de fluxo de ar, ele só sai quando eu giro ele todo para cá e puxo para cima, aí ele sai na minha mão. Outra, a espessura desse cara é grande, o metal aqui justamente para absorver a temperatura, então eu não sinto nada de calor. A drip tip dele é relativamente alta, então funciona bem, encaixa bem. O controle de fluxo de ar dele é muito bom. Funciona bem, não tem barulho, é bem silencioso, vocês viram aqui. Na verdade, o barulho que vocês estão sentindo do líquido subindo, do vapor subindo, porque realmente o fluxo de ar dele, as entradas de ar são extremamente silenciosas. Cara, o projeto é muito bom. Eu vejo alguns defeitos. Quando você vai usar a triple, né, a terceira coil ali no meio, você não está usando a bridge. A posição do parafuso faz as pernas da coil girarem absurdamente, né? Dependendo da coil, você pode até quebrar a perna dela ali, se você não for com cuidado, apertando devagar ali. A montagem é fácil. Eu preferi ele com 5 milímetros. Com 6 milímetros eu achei que ficou alto. Quando eu fiz a montagem com ele em Dual, eu montei novamente com 6 milímetros e experimentei. E para mim o 5 milímetros ficou melhor. Mas depende da coil que você está usando. Então, se você está usando uma coil mais parruda, talvez baixar seja melhor. Se você estiver usando uma coil um pouco mais delgada, talvez subir seja uma solução também. Então, tem que ver que tipo de coil você está usando. Eu recomendo aqui que você não use coils muito parrudas, porque você está usando em série.
você vai precisar de cada vez mais energia, mais tensão, então começa a ficar muito complicado trabalhar com esse produto aqui com coils muito parrudas, tá? Então eu acho que talvez coils dual core, no máximo uma tricore, eu acho que é o limite dele ali. E recomendo que você use resistências mais baixas, tá? Coils de 0,10, coils de 0,07, não se preocupe porque esse cara está em série e não tem como montar ele em paralelo. Ele é feito para trabalhar em série, tá? Por isso o nome dele série, né? Mas, cara, Hellvape tá de parabéns, produto excelente, recomendo tranquilamente, não tem nenhum grande problema. Lembrando que você tem que ter um mod que gere tensão. Se você pegar um, sei lá, Drag X Plus, não vai funcionar. Não vai funcionar. Esse atomizador não é para qualquer mod, ele é para mods que gerem 8 ou mais volts do que isso. Inclusive tem lá no manual dele, lá tem um panfleto explicando isso. Realmente não é para qualquer mod, tá? Mas é bem interessante, certo? Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradecer a King of Vape, que gentilmente cedeu esse produto, e dizer para vocês que qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo com comparativo entre coil, né, sistema de montagem paralelo e série, e a gente falar mais um pouco sobre isso, porque senão esse vídeo já ficou enorme e ia ficar maior ainda, então eu não queria me alongar mais do que isso, tá? É isso. Se você não é inscrito no canal, apoia a gente, dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, é o que eu te peço. E esse foi o vídeo de hoje. Um abraço, se cuidem, até a próxima.